A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos novamente para compartilharmos as verdades da palavra de Deus. Essa palavra que não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Eu sei que tem uma palavra de Deus para você hoje, uma palavra para sua casa, para sua família, e você vai ser incendiado com essa verdade, vai ter fé no seu coração e você vai receber da parte de Deus sabedoria e graça. Vamos orar? Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso coração para o Senhor na plena certeza da bondade do Senhor e que cremos que o Senhor quer falar conosco. Abre os nossos olhos espirituais para vermos as verdades do Senhor na Tua palavra, sermos transformados em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Que você tenha um dia cheio do Espírito, cheio de graça, cheio do favor de Deus. E eu gostaria então de continuar acerca desse livro de Josué. Nós vemos que esse livro é um livro de conquista. O povo de Israel então está prestes a tomar posse da herança, da promessa de Deus feita a Abraão, Isaac e Jacó. Então a gente vê aqui no início já Deus operando, Deus fazendo, né? E eu gostaria então de compartilhar hoje a respeito da salvação da prostituta Raabe. Lá em Josué, capítulo 2, versículo 1, diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as candas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Então, aqui nós vemos que Josué envia então esses espias para espiarem, observarem a terra, né? E ali eles entram na casa de uma mulher prostituta. A Bíblia faz questão de dizer isso, não só aqui no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Nós vamos ler isso para deixar bem claro que a salvação dessa mulher mostra a graça de Deus. Como Deus está aberto para salvar aqueles que nós menos imaginamos, aqueles que talvez estão excluídos, estão desprezados na sociedade, achando que Deus não tem algo a fazer na vida deles, talvez eles mesmos se sentem assim, mas a graça de Deus é poderosa. Então ele vem até a casa dela e ali eles se escondem, porque o rei fica sabendo que eles vieram, então foram atrás deles. Ela então diz que eles já tinham ido embora, mas na verdade ela tinha escondido eles ali no eirado, não é? E olha como é interessante, né? E então vem a salvação para essa mulher. Nós vemos isso no livro de Josué. Mas você sabe de uma coisa que é tão interessante, como que Deus faz as coisas, que essa mulher foi contada sendo uma das 4 mulheres citadas na genealogia de Jesus. Para você ver isso, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé ao rei Davi. Ela foi a tataravó de Davi. Ela entrou para a genealogia de Jesus. Olha que poderoso isso, né? Olha como Deus, ele pega uma circunstância, ou pega uma pessoa desprezada, não é uma pessoa à margem da sociedade, e aí faz dela parte do seu povo. Isso é a graça de Deus, né? Então isso só nos mostra um Deus gracioso. Quem que imaginaria
que a salvação que seria a salvação dessa mulher, que viria então depois ali, até mesmo Davi, e até mesmo sendo a descendência contada entre a descendência de Jesus, né? Isso é maravilhoso, isso só nos mostra um Deus que é muito gracioso para trazer a nós a salvação. Aleluia! Sim, mas como essa mulher foi salva, né? Hebreus 11, versículo 31, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, ou seja, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Ou seja, foi a fé que trouxe a ela a salvação. Mas veja que essa fé dela, ela veio acompanhada de obras. Porque ela creu em Deus, creu que quem Deus era, creu do que Deus iria fazer, o que iria acontecer com aquela cidade. Então, ela simplesmente escondeu ali os espias, ela tomou uma atitude. Tanto é que lá em Tiago, capítulo 2, versículo 25 e 26, a gente vê Tiago pegando o exemplo dela. Olha só, deixando para nós um aprendizado tão poderoso da palavra de Deus. Presta atenção no que eu vou ler para você. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ou seja, ela não foi salva por aquilo que ela fez? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Justamente naquilo que nós falamos bastante, olha, a fé sem obras é morta. Deus pega, então, o exemplo dela. Por quê? Porque ela creu, ela fez. Porque ela creu, ela escondeu. Porque ela creu, ela realmente pediu pela misericórdia, a gente vai ler daqui a pouco, ela pediu pela misericórdia de Deus para que salvasse a sua casa. Então veja, a nossa fé, ela vem juntamente com obras. E são essas obras que demonstram a nossa fé. Por que você está aqui me ouvindo hoje? Porque você acredita. Por que eu estou pregando aqui hoje? Porque eu acredito na palavra. Então a minha obra de pregar é porque eu acredito que se eu pregar, pessoas vão receber da parte de Deus. Você está me ouvindo. Porque você acredita que se você ouvir a palavra de Deus, não de um homem, mas de Deus, então você vai ser abençoado. Então veja, as nossas obras demonstram, na verdade, a nossa fé. Então, se eu acredito que Deus ouve a minha oração, então eu oro. Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu a leio e recebo a instrução da Bíblia. Se eu adoro, se eu louvo a Deus, é porque eu acredito que se eu adorar, se eu louvar, eu vou estar sendo cheio do Espírito, eu vou estar me relacionando com o meu Deus. Então as nossas obras, na verdade, demonstram a nossa fé. E aí justamente a ação dessa mulher foi registrada lá na frente, no Novo Testamento, na Nova Aliança, para mostrar que a nossa fé vem acompanhada de obras. E que são as nossas obras que demonstram a nossa fé. Não é verdade? Então, é muito importante o que nós estamos compartilhando aqui. Isso é poderoso, né? Então vamos ver o que Raabe então chega para aqueles espias, depois que aquelas pessoas ali a mando do rei vieram, falaram com ela, ela então os despede e aí ela sobe, vai falar com os espias que estavam escondidos. E ela disse assim, lá em Josué capítulo 2, versículo 8: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o fizeres aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, e que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus
e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrares a nossa vida da morte. Então, ela clamou pela misericórdia. A misericórdia é a bondade de Deus, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, ela clamou por aquilo que Deus poderia fazer na vida dela. E ela não clamou apenas para ela, mas clamou também pela sua família. Nós temos que ser aqueles que creem que Deus de fato faz, né? Que Deus é aquele que é salvador. Ela realmente acreditava nos grandes feitos de Deus. Ela acreditava que ele era o Deus verdadeiro, o Deus que em cima nos céus e embaixo na terra, né? Então, e aqui nós vemos ela clamando, e não só por ela, mas também por toda a sua família. Por isso nós não devemos deixar de crer, de orar, de acreditar que Deus quer salvar a nossa casa. E olha então o que eles responderam, os espias. Versículo 17. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. Então nós sabemos na história que então ela desceu ali os espias por um cordão, esse cordão de escarlata, por esse tecido. E então eles fugiram, ficaram 3 dias na montanha, enquanto aqueles estavam procurando eles voltassem pelo caminho, e eles pudessem então voltar para onde estava o acampamento. Mas aqui é interessante que sem um cordão, esse tecido vermelho, escarlate é vermelho, com certeza aponta para o sangue de Jesus. Esse cordão deveria estar ali na janela. Ela morava ali nos muros de Jericó, e então a sua casa era uma casa realmente fortalecida, mas havia ali naquela janela esse cordão que era sinal do quê? O sinal do sangue de Jesus, ou seja, da salvação de Cristo por meio do sangue de Jesus, né? Então, quem tivesse dentro da casa seria salvo. Olha que interessante. Você pode chamar então seus pais, sua mãe, seu pai, seus irmãos e toda a casa do seu pai. Quem estiver lá dentro vai ser poupado, vai ser salvo. Olha que poderoso, né? E é o que a Bíblia diz, né? Lá em Atos 16:31 diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então nessa ocasião, Paulo e Silas estavam na prisão, vocês lembram da história? À meia-noite eles oravam, louvavam o Senhor, de repente ali as cadeias romperam, houve um terremoto ali, e então o carcereiro quis se matar, e Paulo falou: não, nós estamos todos aqui. Então leva ele até a casa do carcereiro, e ali Paulo prega para toda a sua casa, batiza aquelas pessoas, sabe? É um dia de realmente, uma madrugada, na verdade, de salvação. Você vê o mover do Espírito trazendo salvação para toda aquela casa do carcereiro, né? Então, essa é a promessa de Deus para você. Talvez você está me ouvindo aqui, talvez seus filhos ainda não se converteram. Eu quero declarar que eles vão se converter em nome de Jesus. Talvez seus pais não se converteram. Eu quero declarar em nome de Jesus, vão se converter em nome de Jesus. Você e a sua casa será salvo. Veja aqui uma filha que rogou pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, e houve salvação daquela casa. Por quê? Porque alguém creu, uma pessoa só creu e acreditou, e houve então a salvação de toda aquela casa.
E olha o que a Bíblia diz lá em Josué, capítulo 6, versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, e a sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Então, antes da destruição de todas as pessoas, você vê que essa mulher foi alcançada. E a Bíblia faz questão de dizer, essa mulher prostituta. Por quê? Porque a salvação é realmente para quem não merece. Mas quem realmente reconhece que não merece. Só que a verdade é que ninguém merece, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aqueles que creem, então, no sangue de Jesus, aqueles que creem em Cristo, então são alcançados pelo Deus Salvador, pela graça salvadora do Senhor. E essa graça está disponível a quem crê. Se você hoje está aqui, não teve a sua experiência com Jesus, você agora mesmo pode dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, me dá uma nova vida com o Senhor, e com certeza você vai ser salvo. Mas também você pode estar aqui e você pode orar e dizer: Senhor, eu creio que vai ser salvo. Eu e a minha casa, toda a minha família servirá ao Senhor. Essa é a promessa do Senhor, essa é a salvação. Então, quando Deus chama Noé e a sua casa é salva. Quando Deus vem para trazer ali o juízo, ali, a destruição, a morte dos primogênitos, todos estavam na casa onde tinha um sangue, foi salva. Aqui a gente vê a casa de Raabe sendo salva. Lá em Atos nós vemos a casa do carcereiro sendo salva, a casa de Cornélio sendo salva. Tudo porque alguém se posicionou, alguém disse sim para Jesus e deu a liberdade para que Jesus entrasse e trouxesse então a salvação. Isso é glorioso, isso é poderoso. Então é isso que Deus tem para cada um de nós, né? E eu finalizo dizendo para você que é pai, né? Desde criança, né? Fale de Jesus na sua casa. Leve seus filhos a confessarem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Mesmo que você faça várias vezes. Meu pai fez isso comigo, com meu irmão também. E ele sempre perguntava se eu queria aceitar Jesus, e eu falava assim: eu quero aceitar Jesus. Então ele fazia uma oração pedindo para que eu repetisse, e eu repetia, né? Mas chegou um dia em que ele falou: filho, você quer aceitar Jesus? Eu falei: pai, eu já aceitei Jesus 1000 vezes. E acho que a partir daquele dia ele parou de perguntar, porque eles entenderam que eu tinha tido uma experiência com Jesus, né? Mas pais sábios, eles vão então ser os primeiros a levarem a mensagem do Evangelho. Nós fizemos isso também com os nossos filhos, desde criança, né? Que eles tiveram um pouco ali de entendimento. Nós já perguntamos e já fizemos uma oração com eles. Na verdade, já fizemos várias orações para os nossos filhos, porque eu creio no poder que há quando nós cremos na salvação, não só para nós, mas para nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você e pela sua casa, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero declarar que a casa dos meus irmãos vão ser alcançadas por tão grande salvação. E todos servirão ao Senhor, todos viverão para o Senhor. Pai, essa é a nossa oração, essa é a nossa fé. Declaramos em nome de Jesus que a bênção, o favor de Deus está sobre a casa dos meus irmãos. E que eles verão a grande salvação do Senhor sobre a vida deles, sobre a casa deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia, glória a Deus. A sua casa pertence ao Senhor, amém? Que Deus possa te abençoar ricamente nesse dia. E leve essa mensagem a outros, né? Leve essa mensagem para sua família, para sua casa. Quem sabe você não pode reunir a sua família, né, nesses próximos dias e leve a mensagem de Cristo. É Deus que salva, né? Leve a mensagem do Evangelho, leva-os a confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, a poder na sua atitude de fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, em o nome de Jesus. Amo vocês.